rivalidades e ao El Grande Derby, o derby de Sevilha. Em Sevilha não há adeptos de Real Madrid e Barcelona, praticamente. Há, sobretudo, uma grande divisão na cidade entre Sevilha e Betis. Vou tirar já daqui da equação as 7 Ligas Europas, / Taça UEFA. Vou tirar os resultados e a diferença entre as duas equipas, porque, sobretudo, e explico já porquê, porque o Sevilha vive muito da rivalidade com o Betis e o Betis também vive muito da rivalidade com o Sevilha, e é por isso que as equipas, os clubes vão crescendo ao longo da sua história, embora nos últimos tempos, obviamente, o Sevilha tenha sido crescido muito. Mas é sobretudo um derby que reflete muito da paixão que existe na cidade e que às vezes extravasa um bocadinho o próprio amor pelo clube que se gosta. E a minha primeira pergunta para ti, Luís, é: já uma vez torceste contra a tua equipa? Que engraçado. Eu estou muito admirado por teres aceitado ficar desse lado da barricada desta vez. Mas devolvo-te com uma pergunta. Se tu decidiste retirar as Ligas Europas e os troféus da equação, ficas com o quê? Fico com... sei lá. Fico com o... Dou-te essa oportunidade, se quiser. Portanto, exato, já nem consegues responder. Não haja dúvidas que o Sevilha ganhou mais troféus do que o Betis. Contra factos não há argumentos. Mas o Betis não se rege... O Betis não se rege por isso. O Betis é um modo de vida. E daí também a minha admiração de tu teres aceitado ficar desse lado, porque já tivemos aqui outros episódios em que fizemos estivemos nos papéis contrários. Mas o Betis é um clube que é um clube do povo, é um clube que nasce junto de uma população operária, identificada também com a Andaluzia. As cores do equipamento são as cores da bandeira da Andaluzia. É verdade que também houve ali alguma inspiração do Celtic quando da fundação e quando da compra quando da criação. Mas é sobretudo isso, é sobretudo um modo de viver. O clube passou por uma altura bastante negra. Mas estás a fugir à minha questão. Já nem me lembro qual era a tua questão. A questão era se alguma vez torceste contra a tua própria equipe. Mas repara, estás a dizer isso porquê? Porque eu defendi aqui, noutros episódios, equipas com mais títulos. Não. Porque da história das duas equipas, há claramente momentos em que os adeptos torceram contra as suas próprias equipas. Por exemplo, em 97, o Xerichef até conta a história que estava a jogar pelo Sporting Gijón e se marcasse um golo ao Betis, o Sevilha descia a divisão. E os adeptos do Betis começaram a torcer contra o próprio Betis para que, de facto o Gijón ganhasse o jogo e a descida fosse confirmada. E, curiosamente, agora dou-te essa para ti, 3 anos depois aconteceu precisamente o contrário, porque o Sevilha estava a representar o Oviedo e se o Oviedo ganhasse, o Betis descia a divisão. O Sevilha estava despromovido, portanto, desceram os dois. Portanto, é uma rivalidade. Essa faz parte da rivalidade, claramente. É claramente uma rivalidade que extravasa... Como é que eu hei de explicar isto? É tão importante viver o próprio clube como o outro estar na mão de baixo. Isso eu diria, quando olho para o grande derby de Sevilha, vejo ali uma mistura de vários derbys. Olha, vejo uma mistura do derby de Lisboa, por exemplo, até nas cores, não é? O verde e o encarnado. Claramente clubes até com raízes algo diferentes, e depois vejo também um bocadinho do River Plate Boca, porque aquilo acho que há ali uma espécie, não é uma guerra civil, acho que não chega a ser tão violenta e agressiva como é o River Boca, que é o limite máximo. Mas houve vários episódios de coisas que não devem acontecer, derivada da grande paixão que existe entre os adeptos dos dois clubes. Portanto, eu acho que é de facto um grande derby, é dos derbys mais apaixonantes de Espanha, disso não tenho dúvidas nenhuma, se calhar até mais do que o Real Madrid, Atlético de Madrid. Tem a ver com o perfil do próprio adepto, tem a ver com o perfil, eu acho, até tem a ver com a cidade também. Da cidade e da própria região. Não nos podemos esquecer que a Andaluzia, historicamente, era a região mais pobre de Espanha, o que também faz do Betis, e eu acho que essa, sim, é uma grande diferença
entre o Sevilha e o Betis é que o Sevilha é um clube da cidade, o Betis é um clube de toda a Espanha. E a explicação para isso tem a ver com a imigração. Isto é um bocadinho a história de Espanha, com o facto de Andaluzia ser a província mais pobre, levou a uma imigração para a Catalunha, para o País Basco, na altura do General Franco, quando ele começou uma industrialização espanhola. E, obviamente, essa era sobretudo a classe operária que imigrou e espalhou o Betis por todas as outras regiões. É curioso, a Andaluzia, os béticos costumam dizer, os andaluzes em geral costumam dizer que a Andaluzia tem 8 regiões, é uma região com 8 províncias e que a Catalunha é a 9ª, por causa de facto dessa imigração que houve e que no fundo levou uma massa adepta do Betis a espalhar-se por Espanha, e o que os leva também a dizer que há sempre uma camisola do Betis em todo lado, até no Polo Norte. Sim, e de facto, é um pouco, acho que essa ligação, sobretudo essa expansão, tem um pouco a ver, como em todo o lado, entre o lado bom e o lado mau. Não é? Geralmente associa-se o lado mau ao lado do poder, ou ao lado dos ricos, se quisermos, e o lado mau, o lado bom, neste caso, ao lado dos pobres. Por exemplo, agora vou falar um bocadinho contra mim, por exemplo, os sevilhistas, se quisermos, eram considerados os merengues no início, porque a camisola era branca. E foi através depois das sempre foram vistos como uma equipa que recebia jogadores do Real Madrid, a equipa ligada ao poder. Portanto, os jogadores do Real Madrid já em fase de reforma. Nós, pelo contrário, nós temos pelo menos nós, do Betis, não é? Há pelo menos um jogador que fez questão de ficar no Betis e reformar-se no Betis, chamado Joaquim. Sim, o Navas saiu, mas também tem um bocadinho essa história. Aliás, da Sevilha saíram vários campeões do mundo também, se quisermos, fazendo aqui um argumento. E acho que o Sevilha conseguiu dar um bocadinho o salto que o Betis não conseguiu, sobretudo a partir do momento em que teve Monchi como diretor desportivo, ou seja, a partir do momento em que houve alguém que não era um futebolista famoso, claramente um guarda-redes suplente, que acabou por depois desenvolver uma faceta que se tornou importantíssima para o clube e até para o país, porque de facto as 7 ligas Europas, 7 ligas Europas / Taça UEFA, vem muito da forma como o Sevilha começou a encarar o mercado e de uma forma que essa forma como encarava o mercado tornou-se também uma filosofia de clube. E essa filosofia, por exemplo, hoje em dia está a ser transferida para o Aston Villa pelo próprio Monchi, que está lá a trabalhar com o Unai Emery. Duas figuras do Sevilha, não é? Duas figuras do Sevilha. Portanto, claramente, o Sevilha conseguiu dar esse salto, não só por jogadores reformados, como estavas a dizer, mas porque houve, de facto, um investimento em pessoas e numa forma de trabalhar completamente diferente. E isso é que permitiu que o Sevilha, embora neste momento, se calhar, esteja um pouco a atravessar aquele período de vacas magras. Pois, eu acho que isso. Aliás, os dois estão, mais ou menos. Sim, mas depois há uma diferença, que o Sevilha, em tempo de vacas magras, fica com o estádio meio cheio, ou meio vazio, não é? O Betis tem sempre gente. E é por isso que, quando se olha também para o público nos estádios, o Betis pode reclamar. O Pirjuan e o Benito Villamarín têm uma média superior a 30 mil pessoas. Podem reclamar que são, nesse aspecto, quase o quarto grande clube de Espanha. Mas acho que estou a falar em termos de público, de estádio e encher estádio. Depois acho claramente que há na história do Betis coisas muito singulares, mesmo naqueles período negro dos anos 40, 50, em que o clube desceu à terceira divisão, mas esse foi o período que eu acho que caracteriza o que é o Betis atualmente também. O Betis é o único campeão das três divisões, porque ganhou a terceira, a segunda e foi campeão, tem um campeonato de liga nos anos... Não podes comparar com quem não lá esteve, não é? Tudo bem, mas mas estou só a fazer aqui um bocadinho da história para chegar àquela frase que os béticos usam, que é há que viver o Betis mesmo que perca. E isso é de facto um modo de vida diferente, obviamente, daquilo ou seja, não tem tanto a ver com os troféus ganhos, tem mesmo aí a ver com a emoção e com o sentimento por algo que se sente que é único,
por algo que une uma comunidade. Mas eu acho que estás a isolar já um pouco aí, porque é um pouco o que nós falámos aqui antes com o Boca, com o River, com o Real Madrid, com o Atlético de Madrid, vários outros clubes que falámos. Isso era verdade, se calhar, no início, se calhar hoje em dia já não é tão verdade. Tu vais às escolas, por exemplo, de Sevilha e a maior parte dos miúdos já são do Sevilha ou são do Betis em igual medida, praticamente. Não, o que eu estou a dizer... Mesmo de classes mais pobres, mesmo de... Sim, e o Betis também tem... Já não é só uma classe pobre, uma classe... Claro. Também chega às classes altas, como é óbvio. O que eu estou a dizer é que esse paradigma vem um bocadinho também das regiões, porque Nervión é onde está o Sevilha, claramente uma zona mais rica, e o Heliópolis, onde está o Betis, é mais. E o Betis depois tem uma ligação muito grande a um bairro de ciganos, como se sabe, e até é muito engraçado, que, aliás, há um documentário bastante curioso sobre o Betis, em que até o modo como os adeptos batem palmas tem muito a ver com o flamenco tocado pelos ciganos, ou pela comunidade cigana. Há essa ligação, são coisas muito particulares que provavelmente só se vivem neste clube. Mas eu queria só dizer, e era aí que eu estava a tentar chegar, que foi no período mais negro que eu acho que se criou a identidade do clube. Como quase todos. Com uma grande marcha verde de afluência aos estádios, e acho que foi na adversidade que se criou o Betis. Obviamente depois houve algumas conquistas, e cada conquista do Betis é como ganhar o campeonato do mundo. Sim, e cada derby é como se fosse o campeonato de Espanha. Final, sim. Qualquer coisa parecida. Há pouco perguntaste-me, apanhaste-me um bocadinho desarmado, eu confesso, com o que é que eu ficaria se não tivesse os títulos, ou a diferença de títulos do Sevilha para o Betis. Eu vou buscar sempre Maradona. Fico com Maradona no Sevilha. Um Maradona... Sim, mas é Maradona. Eu vou responder-te assim, não tenho a mínima dúvida de que os adeptos do Betis não têm inveja nenhuma pelo simples facto de terem tido, por exemplo, Joaquim, que é uma das maiores, se não a maior personagem, pelo menos da história recente, isso é óbvio. E alguém que dedicou muito tempo ao clube, todo um personagem. E, portanto, eu acho que o Joaquim é o Maradona do Betis, por assim dizer, e acho que não sentem nenhuma inveja de ter tido o Pelusa, provavelmente, se não o maior, um dos maiores jogadores da história, no rival. Até porque, enfim, a passagem dele foi o que foi, não é? Com Bilardo no banco, se bem me recordo. A figura de Maradona e de Bilardo são transversais. Mas pronto, mas acho que não há nesse capítulo não há qualquer tipo de inveja. Mas sendo que o Betis depois acho também... que a formação depois do Sevilha é um bocadinho mais expansiva, né? Porque depois tem Sérgio Ramos, tem o Navas, tem vários outros jogadores, o Marrena, por exemplo. Tem vários jogadores. O Isco jogou nos dois lados, o Sevilha tem alguns jogadores interessantes, mas, por exemplo, o que dizer da história, por exemplo, de um lateral como Juan Miranda, por exemplo, que foi formado no clube e marca o penalti que dá uma taça do Rei, que é absolutamente fantástico. Dou-te um que se calhar um bocadinho no início do teu tempo, não sei se posso estar enganado, Denilson, brasileiro. Sim, eu ia falar no Denilson. Há essa equipa mítica do Betis, com o Finidi Jorge também, extremo direito, Denilson, que na altura, se bem me recordo, foi a contratação mais cara do futebol, provavelmente. E lá está, se calhar... Na altura que o Betis era rico. Pronto, mas se calhar, mas aí está um bom espelho de alguém que se calhar encarna bem algum do espírito do Betis, que é, o futebol do Denilson era assim tão eficaz quanto isso, se calhar não, mas era espetacular, era muito bom de sentir, era bom ficar admirado com todos. Exatamente, ficar admirado por ver toda a sua habilidade técnica, as fintas que ele fazia, os dribles que ele fazia. Era de facto era um jogador às vezes até algo egoísta. Se calhar no futebol de hoje ia ter alguns reparos, seguramente no futebol de hoje, com a sua tomada de decisão ou não tomada de decisão, mas de facto fazia coisas incríveis e levantava as bancadas. Era um símbolo. Na altura foi claramente um símbolo. Mas também foi Finidi Jorge, por exemplo, também foi um símbolo. Agora,
se me vais falar de jogadores míticos, talvez o Ruben Bravo, o Joaquim seguramente, está-me a esquecer o nome do avançado, o Alfonso, também marcou muitos golos pelo Betis, por exemplo. E depois, claro, o Betis também teve alguns jogadores portugueses, o William Carvalho, teve o Ricardo, como é óbvio, na baliza, e há mais. Mas acho que, sobretudo, eu pelo menos, quando olho para o Betis, há sempre... sim, lembro-me de Denilson, sim, lembro-me de Finidi Jorge. E lembras dos 22-0? Mas isso foi quando jogámos com os Júniors, não foi? Exato. Não deixa de ter comparecido com uma equipa, não é? Então. Pois, mas aí a questão é, nós jogámos com os Júniors e vocês só conseguiram ganhar 22-0. Só 22. Portanto repara como vocês... Encontras resultados parecidos entre séniores e Júniors? Como vocês não, enfim, podiam ter capitalizado ainda mais e não conseguiram. Mas pronto, mas é verdade, o Betis houve um jogo que apareceu com o Júnior. Tinha 2 jogadores na tropa e no serviço militar, não foram dispensados e houve um protesto e um protesto grande. O Betis Balompié, que também chamou-se Sevilha no início. Que também, é verdade. O Betis tem a ver com o Rio Guadalquivir? Com o Rio Guadalquivir, exatamente, é a palavra romana para o rio que passa na cidade. Mas sim, houve esse protesto e o Betis perdeu 22-0, mas não perdeu a face. E a verdade é essa. Sim. Há pouco estavas a falar um bocadinho da forma como... sobretudo a cultura de clube, acho que era mais ou menos a expressão que transpira daí. Acho que a cultura de clube do Sevilha, talvez um bocadinho recente, tem 30 anos, mas aquele hino que hoje é cantado à capela no Pirruano, acho que também faz parte do... E eu li uma coisa muito interessante, um bocadinho na preparação também, nós não temos uma memória assim tão profunda, que muitos dos adeptos, dos jovens adeptos do Sevilha, foram convencidos pelo hino, o que também demonstra aqui alguma... Sim, há sempre alguma coisa que tem de funcionar como gatilho, não é? Nas pessoas, nos adeptos em geral, seja uma herança de pai para filho, ou de avô para neto, de tio para sobrinho, há sempre alguma coisa. Quando essa herança não existe, há sempre algum sentimento, alguma emoção que faz as pessoas serem encarnadas ou verdes, azuis ou encarnadas, ou amarelas, ou o que for a cor do clube. E o que eu acho incrível nesta rivalidade, e haverá histórias seguramente também do lado do Sevilha, mas também na preparação, eu estive a ver um bocadinho de um documentário sobre o Betis, e o documentário começa com um adepto do Betis a explicar que quando foi a final da Copa do Rei, se o vizinho dele fez uma promessa que se o Betis ganhasse, ele não falava durante o ano. E ele garantiu que o vizinho dele não falou com ninguém, nem com a filha, nem com a mulher durante um ano. Portanto, acho que é um sentimento levado muitas vezes, não digo ao extremo da loucura, porque enfim... Mas acho que isto só seria possível em Sevilha? Não percebi, desculpa. Achas como eu que isto só seria possível em Sevilha, numa cidade como Sevilha? Porque as outras cidades são um bocadinho diferentes, não é? Eu acho que tem a ver muito com a latinidade. Sim, com a latinidade, com tudo aquilo que há na Andaluzia, até por ser ou seja, quando nós falamos de ser uma região que é mais pobre, as pessoas têm de se agarrar a alguma coisa, a verdade é essa. E olham se calhar olham para o futebol talvez como um pouco uma religião e aquela... É o ópio, lá está. E por aí acho que sim, provavelmente sim. E depois há ali algumas características mesmo das comunidades. Há pouco estava a falar da comunidade cigana, que tem uma influência cultural na cidade, sobretudo com o Flamengo, como é óbvio. E acho que isso influencia também um estilo de vida. Quem já foi a Sevilha, eu particularmente gosto da cidade, embora seja quase uma frigideira, a verdade é essa. Eu acho que sim, que há ali coisas muito particulares deste derby que têm a ver com as comunidades e com o próprio estilo de vida que a cidade tem. E é uma comunidade que está habituada, lá está, como eu estava a dizer, ao calor, e é por isso que eu acho que este derby é mesmo
bastante quente, escaldante, diria até, e que quando ele acontece, por norma até em prime time, em Espanha, para todo o país seguir, porque isto é mesmo em alta temperatura e lá está, é mesmo escaldante. Sim, às vezes isso faz com que haja comportamentos em campo que passem um bocadinho, não diria ao limite, mas que até causem uma polémica. Foi o caso, não sei se bem se te lembras, do famoso beijo entre Daniel Carriço e Rakitic. Sim. A mim faz lembrar um pouco entre dois argentinos aqui, o Diego Maradona e o Canija no Boca Juniors. Peço desculpa por te lembrar do Boca Juniors, porque sempre o Boca Juniors causa-te assim sempre algum desconforto. Mas sobretudo isso, ou seja, muitas vezes esta identidade ultrapassa as fronteiras do próprio clube, ou seja, e da própria ligação à cidade e ao clube. Às vezes jogadores que acabam de chegar ou que estão há poucos anos acabam por se identificar tanto que passam aqui um bocadinho da fronteira e depois provocam aqui uma onda às vezes de indignação. Compreende-se perfeitamente que isto aconteça, não é nada extraordinário, nós estamos a criticar, estamos só a lembrar o incidente, claro, porque bate um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, não é? Mas é engraçado, eu estava agora aqui a pensar que se calhar este derby passa um bocadinho debaixo do radar de quando se fala nos grandes derbys do mundo e ao fim e ao cabo aquilo que nos... Mas para nós não é, por isso é que estamos aqui. Não percebi. Para nós não é. Para nós não é, ou seja, era isso que eu ia dizer, ou seja, no fundo o que nos traz aqui são essas rivalidades apaixonantes e acho que este derby em termos de paixão, eu acho que ele não fica atrás de muitos outros no mundo, acho que ele... Em Espanha ele é claramente um derby a sério, a sério, e levado muito a sério. Se calhar um bocadinho fora de Espanha ele é visto de outra maneira. Seria muito... Eu acho que, indo um bocadinho ao encontro daquilo que tu estavas a falar, do Rakitic e do Carriço, eu acho que este é um derby que tem um sentimento se calhar acima de outros. Porque eu acho que, não sendo tão mediático, acho que quem o joga, se calhar, nunca o esquece, precisamente por causa da atmosfera que existe tanto no Pirjuan como no estádio do Betis, portanto, tanto no estádio do Sevilha como no estádio do Betis. Eu acho que a atmosfera é de facto, é a cidade em evolução, é escaldante e, portanto, acho que é um derby que quem não conhece, acho que se calhar, e espero sinceramente que depois dessa nossa rivalidade, estamos aqui para promover alguém, também isso. Claramente, que haja alguém que tenha curiosidade e que veja os próximos confrontos entre Sevilha e Betis. Muito bem. Fica aqui este rivalidades com um derby, com o El Grande Derby, um derby muito apaixonado, como nós aqui contámos. Voltamos em breve com um novo episódio.